E a gente começa com um caso muito triste. Um bebê de 1 mês morreu engasgado em Ceilândia hoje à tarde. A polícia ainda investiga o que teria provocado a morte da criança. O bebê de apenas 1 mês vivia com o pai e a mãe nesta rua, que fica na QNP 32 em Ceilândia. No início da tarde desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados até o local para atender uma ocorrência de engasgo. Essa ocorrência ela foi registrada em nosso sistema por volta de 12 horas e 6 minutos. Né? Nossa equipe prontamente se deslocou até o local. Assim que a gente chegou, a gente se deparou com a equipe do SAMU também, que já estava, né? E encontramos, então, um recém-nascido que sem sinais vitais. Segundo a Polícia Militar, ao chegarem na casa, o bebê já estava desacordado. Apesar da tentativa do SAMU em reanimar o bebê durante 30 minutos, ele não resistiu e faleceu no local. Pai e mãe foram encaminhados até a 15ª Delegacia de Polícia e o corpo do bebê levado até o IML. O casal estava bastante abalado, chorando bastante, a mulher principalmente, né? Eles apresentavam um pouco de linguagem desconexa, talvez por conta da tensão da situação. Não passaram maiores detalhes para a equipe policial militar. Aparenta assim, em volta de 30 a 35 anos, os dois. A casa estava bem desordenada, as coisas jogadas mesmo no chão, bastante popular aqui na rua, procurando informações, né, acerca do ocorrido. Mas é importante frisar que tudo foi preservado para que a Polícia Civil pudesse desempenhar o serviço dela. Pois é, casos como esse mostram que todo cuidado é sempre muito importante, né? O sufocamento é uma causa importante de morte de crianças, o 5º maior motivo de internação de crianças de até 1 ano de idade. Mas os acidentes não se limitam a essa faixa etária, não. Na semana passada, uma criança de 10 anos, morreu engasgada depois de engolir um balão de festa. Segundo a DataSUS, em 90% dos casos, esses acidentes acontecem por descuido. É preciso sempre ter muita atenção. Todos os anos, cerca de 3.600 crianças entre 1 e 14 anos morrem no Brasil. E os acidentes são as principais causas dessas mortes. De acordo com o DataSUS, os casos mais frequentes são atropelamentos e afogamentos. O dado mais alarmante é que 90% desses acidentes poderiam ser prevenidos. Então, os pais precisam entender que o papel de vocês é supervisionar os filhos e também antecipar o risco. Então, essa faixa etária é uma faixa etária que exige supervisão em tempo integral. Na maioria das vezes, os acidentes acontecem em casa ou nas proximidades. E diante do aumento de casos, a Sociedade Brasileira de Pediatria elaborou um documento para ajudar pais e responsáveis a identificarem sinais de risco. São medidas simples que podem evitar acidentes domésticos, como também orienta esta médica pediatra. Em casa, você deve estar sempre de olho nas tomadas, na cozinha o bebê não deveria entrar. O seu filho não deve se alimentar sozinho. O banho tem que ser supervisionado, porque crianças pequenas podem se afogar com 2 dedinhos de água numa banheira. O vaso sanitário é interessante que ele seja fechado com uma travinha. Muito cuidado com fios, por exemplo, de ferro, cadarços, fios de cortina, móveis que podem estar perto de janelas. Cuidados com medicamentos, com produtos de limpeza. Recentemente, uma criança de apenas 10 anos morreu após engasgar ao engolir um balão. O caso aconteceu em Lusiânia, região do entorno do DF. Sufocamento é o 5º maior motivo de internações em crianças com até 1 ano de idade. E o mais impressionante, é a maior causa de mortes em crianças nessa mesma faixa etária. Para a gente ter ideia da gravidade da situação, uma simples uva pode obstruir as vias aéreas da criança e provocar a morte. Simples e pequenas atitudes, como cortar a uva ao meio, já são suficientes para evitar acidentes. Outras atitudes também ajudam a prevenir o sufocamento, como evitar dar alimentos redondos e duros, como pipoca, cenoura crua e nozes para as crianças. Ensinar a criança a comer sentada e com a boca fechada. Isso previne que ela tente falar e comer ao mesmo tempo. Ensinar a criança a mastigar direito antes de engolir. Não deixar a criança comendo sozinha. Um adulto precisa sempre estar próximo.
Se mesmo assim houver engasgo, este sargento dos bombeiros ensina algumas técnicas, de acordo com a idade de cada criança. Vou ficar de joelho, procurar mais ou menos um pouco acima da cicatriz umbilical e um pouco abaixo dessa parte rígida aqui do tórax. Seria mais ou menos na boca do estômago. Vou fazer uma compressão de fora para dentro, de baixo para cima, para ele tentar expelir esse objeto. Então abraça ele aqui, ó, abaixo dos bracinhos dele e faz essas compressões. Então, para começar as manobras, a gente vai pegar aqui na parte óssea do bebê essa pegada em C, vai colocar ele no nosso antebraço, vai inclinar ele levemente, então, ó, 5 tapinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Coloca no outro antebraço e faz 5 compressões de cima para baixo, na linha intermamilar, na linha dos mamilos aqui do bebê. 1, 2, 3, 4, 5. Vai repetir esse procedimento até o bebê expelir esse objeto. É importante também sempre acionar o socorro. Os pais ou os responsáveis devem manter toda a calma. Alguém, um dos dois ou só um, tenta manter a calma, liga para o serviço de emergência 193 ou 192 e começar os procedimentos imediatamente. Faça os procedimentos e aguarde a chegada do socorro. Mesmo que tenha dado certo aquele procedimento que a gente fez, espera o socorro chegar e converse com a equipe de socorro para ver se vai estar tudo certo de fazer o transporte ou não para o hospital. Sempre é bom estar atento. E em relação ao casal que perdeu o filho hoje lá em Ceilândia, nossos sinceros sentimentos.